Ginga Candimba, Anderson Marques, Kipopo Yakid e também Mimi Malquias. Para o nosso principal interveniente, pela segunda vez, nós daremos as boas-vindas ao Mário Santiago. Boa noite, é consigo que eu começo a falar. Boa noite, seja bem-vindo então ao nosso debate para o dia de hoje. Boa noite, Adil. Boa noite aos meus irmãos que estão aqui no painel para o debate. Boa noite também a todos aqueles que me acompanham. Boa noite, graças e paz aos cristãos, de facto. E boa noite a todos aqueles que também a produção do Che Agora Aguenta. E boa noite a todos. Quer promover rapidamente a sua página no Facebook, Instagram, que é para as pessoas ficarem atentos? Certo. Eu sou o Mário Santiago, apologista. Essa é a minha página. Sou professor de História da Igreja, sou professor de Apologia, sou professor de... sou professor também de... Sou professor de outras cadeiras, não é? E sou membro, profissionalmente eu sou especialista em recursos humanos, sou membro da Associação de Gestores e Técnicos Especialistas de Angola, de Recursos Humanos, e estou aqui para, com os outros colegas do painel, podermos refletir sobre o tema aqui proposto. Eu uso o termo refletir. Quem o quiser seguir, basta pesquisar por Mário Santiago, vão encontrar. Exato. Okay. Muito obrigado, bom debate para o dia de hoje. E deixa-me aqui convidar o nosso principal interveniente aqui do meu lado direito, mas o nosso primeiro convidado que vai estar aqui deste lado do Pan-Africanismo, que é sobre, ele vem e chama-se Ginga Candimba. Ginga, boa noite e bem-vindo ao Mostra-me se estou errado. Muito boa noite. E obrigado. O Che Agora Aguenta. Okay. O microfone está em dia, né? Tá. O pessoal consegue te ouvir. Perfeito. E deixa dar aqui os parabéns ao meu companheiro. Já estivemos juntos na rádio e foi por acaso aqui nessas regiões. Conversamos muito sobre temáticas ligadas a este assunto. Mas é assim, o tema para mim é um pouco provocante. Não sei se já deveríamos já entrar ou... Não, apenas uma introdução, né? Sim. E aproveite, por favor, para deixar aí a sua página. Quem quiser pode pesquisar para o encontrar. Ok. No caso, qual seria a minha câmera aqui? Esta, né? Número 2. Ok, bom, para quem não me conhece, a partir desta página, eu sou o Ginga Candimba, falo sobre ancestralidade, cultura, história, antropologia africana, sou artista plástico, empresário e, né, dito influencer digital, mas não é o nome que eu gosto de carregar. Nas minhas redes sociais, tenho no Instagram, que é a quantidade do mesmo nome, no Facebook, YouTube e também no TikTok. Quem tiver que entrar vai perceber que lá tem muitos conteúdos mistos. No entanto, convido aqueles que quiserem me seguir, que me sigam no YouTube. Lá é a página na qual constantemente tenho postado conteúdos ligados ao estudo relativamente à África. Já em outras páginas é relativamente aos meus trabalhos e outras temáticas. Muito obrigado. Estão então apresentados Ginga Candimba e deste lado como principal interveniente Mário Santiago. Deixa-me aqui rapidamente explicar à nossa audiência, para quem primeira vez nos está a ver e também para o Ginga. Nós temos 15 minutos desse frente a frente. Os 15 minutos é para os dois. O nosso principal tema é sobre cristão versus panafricanista. E sobre este mesmo tema tem uns subtemas que vão ser totalmente desenvolvidos, dentre as quais cristianismo é fé ou herança colonial, e o outro que é sobre Javé em Zamba. Tudo isso e muito mais a gente vai acompanhar aqui neste mesmo debate, produzido e transmitido pelo Che Agora Aguenta. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, nós estamos live para então ajudar a juventude e não só dar mais subsistência nos temas que a gente vai trazer aqui no nosso programa Mostra-me que estou errado. Para você que nos está a ver a partir do YouTube, deixe o seu like, partilhe a live para os seus amigos do WhatsApp, os seus grupos do WhatsApp, para então nós termos uma legião gigantesca de pessoas a nos acompanhar e beberem de conhecimento dos nossos convidados para então a edição de hoje. Podemos começar? Ok, podemos começar. Mário, pode? À vontade. Ok, então, bom debate. Ok, posso começar? Pode começar. Sim. Ok, antes eu vou trazer aqui, né, uma vez que o tema é cristianismo versus panafricanismo. É o seguinte, é sempre bom que a gente faça entender ao público o que é que se entende de facto como panafricanismo, uma vez que cristianismo é uma religião conhecida muito profundamente pela nossa sociedade angolana, e falar sobre ela será apenas repetir os discursos que os nossos líderes religiosos que em Angola já têm feito.
E há uma perspectiva muito pejorativa, porque, infelizmente, sempre que uma ideologia venha a questionar aquilo que é considerado como sagrado, a religião cria algum discurso pejorativo sobre a mesma e propaga em suas denominações para ver isso como um ataque diretamente a Deus, quando na verdade é o sistema, né? Ou seja, o sistema religioso institucionalizado. Digo isso por quê? Porque eu conheço muitos jovens que me seguem nas redes sociais que aprenderam e tiveram conhecimento, ou pelo menos o primeiro contato, a respeito do panafricanismo na boca de pregação, né, de profetas ou pastores. Ou seja, indivíduos que fizeram teologia e não conhecem o verdadeiro sentido do panafricanismo. E esses jovens, quando saem da igreja e têm contato direto com um panafricanista, manos, ele te olha como um demônio. Ou seja, aquele mesmo que Satanás levantou. Por quê? Porque a ideia que ele bebeu sobre o panafricanismo é na igreja, não foi numa academia, não foi numa escola, não foi um estudo. Mas foi apenas um discurso na qual os líderes religiosos, na ideia de defenderem, não diria seu pão, né? Mas a sua fé, acabam não passando a informação verdadeira sobre o que é de facto o panafricanismo. Vamos lá do próprio termo. A palavra pan, e temos aí a palavra África e terminamos com o ismo, que significa dizer que é a manifestação dos povos africanos, ou seja, a união dos povos africanos. E enquanto um movimento institucionalizado, ou pelo menos reconhecido pelo Estado, pelo governo, que começa nos Estados Unidos, como um movimento reconhecido. Prestem atenção, reconhecido. Começa lá na diáspora com vários propulsores do panafricanismo, como Marcos Mosiah Garvey e vários outros. Mas é preciso aqui entender que para lutar a favor da África não se resume ao panafricanismo. Ou seja, a luta do continente africano e das opressões que vinham da Europa e da Ásia não começa na ideologia panafricana. O panafricanismo é apenas um nome que se deu a todos os indivíduos que se viram, não é? E perceberam que o seu povo, seja dentro da África ou fora da África, foram submetidos, e essa história que nós já sabemos a respeito da escravidão, racismo e a opressão dos povos africanos espalhados por várias outras nações. Então houve aí a necessidade de muitos povos, muitos irmãos nossos pretos, se unirem e darem um nome, que seria especificamente carregada como uma corrente que visa unir os africanos. É isso que consideramos como panafricanismo. Não é um movimento religioso, por esse motivo é que já achei estranho associarem esse tema com o cristianismo, porque dá a entender que o panafricanismo vem como proposta de quem é Deus, como é que vamos ser salvos, quem é a espiritualidade. Não. Ela começa como um movimento sociocultural e está muito ligado mais à política. Não é? Mas agora, dentro dela, encontramos aquilo que são os aspectos da África, porque no termo panafricanismo temos a África dentro. Quando nós estamos a tocar agora na África, não na África como simplesmente um povo que visa ou a ideia que visa lutar contra todo o sistema ocidental que, infelizmente, nos oprimiu e, de alguma forma, ainda tem tido alguma influência, vamos encontrar os aspectos cultural, histórico. É daí que vamos desenvolver a ideia de como nós entendemos sobre Deus, ou como é que é o nosso sistema religioso e por aí. Talvez, nesse ponto, faz sentido por aí o cristianismo, não é? E alguma coisa ligada à África. Talvez seria cristianismo versus espiritualidade africana, em vez de cristianismo versus panafricanismo. Porque parece que é algo que está em choque. Em parte está em choque, mas temos vários cristãos que são panafricanistas, então fica assim meio complicado esse tema ser exatamente colocado dessa forma. Mas pronto, quando temos a corrente, a palavra ismo, na última, quer dizer, na sufixo, tem o prefixo, é o sufixo, isso, que é o ismo, né? Aí já temos ela como uma corrente de ideia, ou seja, todas as ideias relativamente à expansão dos africanos. E se nós olharmos nessa perspectiva, vamos ter que olhar no ponto de vista espiritual. Por isso que eu reconheço que aqui nesse ponto faz até algum sentido. Normalmente é isto aí, eu preciso deixar claro a respeito do panafricanismo, um pouco sobre isso. Vou dar a palavra aqui ao meu companheiro. Ainda estão 5 minutos? Não, podes continuar até 7 minutos e meio. É interativo. Ok. Eu gostaria de começar a... eu não me vou focar propriamente no debate, porque ainda bem que o Ginga fez um serviço que eu também me propus fazer a princípio. Não é que
o termo panafricanismo e cristianismo esteja errado. Por quê? Porque metonimicamente, panafricanismo também, como alguns usam, tem que ver com espiritualidade. Pese embora que não tanto. Agora, o que é que devemos fazer? O que eu acharia interessante era o Ginga nos trazer uma definição objetiva de panafricanismo, não é? Citou o Mark Carver, não é? Alguns professores, isso. Sim, o Mark Carver, podia citar o Sylvester William, podia citar o Krugman, podia citar o Kwame Ture. Esses todos são... Só que esses todos tiveram uma definição objetiva do que é panafricanismo. Então, quando nós vamos ver, na verdade, o que é que acontece? Nós hoje não temos propriamente panafricanistas. Nós temos pessoas que... Bom, mas entendeste a definição que eu dei? Sim, entendi. Se não entendi bem corretamente, pode retificar. Ok. Ou seja, nós hoje temos algo que corretamente se chama afrocracia. Dali que, se você acompanhar, existe diferença entre panafricanismo, existe diferença entre afrocentricismo, existe diferença entre afrocracia. Ou seja, esses três pontos, e nós tivemos outros movimentos que não eram propriamente panafricanistas nos Estados Unidos. Nós tivemos movimentos revolucionários, por exemplo, Black Panther. Tivemos movimentos liderados pelo Martin Luther King. Tivemos outros movimentos cujo objetivo era exatamente esse, do reconhecimento do africano como um ser. Perfeito. E como um ser participante na história da civilização do mundo. Isso. Por quê? Porque o panafricanismo, primeiramente, ele não surge para dar essa resposta do africano como um ser. Isso. O panafricanismo, como termo, como definiu muito bem, e estamos a conversar, o Kwame Ture, o panafricanismo tem como a ideia a unidade política, econômica, social e cultural dos povos africanos. Bom, eu acho que essa é a definição que eu dei, não sei. Não disse assim. Não foi objetiva, percebes? Mas está bem. Eu acho que depois citaste alguns elementos do que eu citei. Sim, logo, essa definição você encontra, por exemplo, no cruaísmo. Não é? O que é um cruaísmo? O cruaísmo é o pensamento panafricanista defendido por Kwame Krugman e que depois foi carregado por Kwame Ture. E tivemos outros grandes pensadores que tiveram a mesma linha. Por que vamos ver a diferença? Porque você vai entender que o sistema econômico defendido nesse sistema panafricanista é rejeitado, por exemplo, por Molefe Fonsete, que é o pai do afrocentricismo. Okay. Ou seja, então nós temos, e quando você vai estudar o pensamento da afrocracia, rejeita, por exemplo, o capitalismo, rejeita o socialismo e rejeita o meio termo entre eles. Ou seja, o afrocracia, ele defende um sistema econômico baseado na ideia que nossos ancestrais anteriormente tinham. Ok. Os movimentos citados anteriormente, afrocracia, mais o quê? Afrocentricismo. Ok. Essas correntes começaram quando? Antes ou depois do panafricanismo? Depois. Sim. Então, significa dizer que são apenas tendões do mesmo movimento? Não são. São porque todas elas se resumem à África? Não. O facto de dizer assim... Essa é a que nós chamamos... Vamos pegar o termo afrocentrismo. Tu estás a pegar na falsa causa. Calma, assim. Tu estás a pegar em falsa causa. O que é falácia de falsa causa? O facto de algo existir antes não quer dizer que seja a causa do posterior. E quem diz isso não sou eu. Okay. Quem diz isso? Quem diz que o afrocentricismo, a afrocracia, não é tendão do panafricanismo, é o próprio mentor do afrocentrismo. Olha, Molefe Fonsete não aceita que o... Ele foi panafricanista? Quem? O Molefe Fonsete? Não foi panafricanista. Okay. Ele é um afrocentrista. Mas corrobora com a ideia do panafricanismo. O que ele diz é só... Isso. Sim. É isso que eu estou a dizer. Não. Ele se resume a... Vamos lá. Deixa-me só ver. Ok, termina. O que acontece? O Mukali, nesse livro, ele disse uma coisa muito interessante. O facto de se resumir em África...
por exemplo, Não, estou preocupado com o tempo. Yeah. tipo, o facto de resumir em África não quer propriamente dizer que seja panafricanista. Por quê? Porque você é um ser pensante. Você pensa. Ok, mas entendeste a definição do panafricanismo? Recua só a definição, vais perceber que é a mesma definição do afrocentrismo. Não é a mesma. O que é o afrocentrismo? Vou ler o que Mollé Fansente, que é o autor do próprio afrocentrismo, o que é que ele diz sobre... Eu queria saber de ti. Não pode saber de mim. Nós temos que ter um debate objetivo. Não, como você trouxe. Bem, então, como eu trouxe, vou ler o que é que ele Isso. disse. Ok, o que é que ele disse? Vai lá, Percebe? abre um texto aí, vamos E depois eu vos aconselho já a acompanhar o debate do Kwame Touré Ok. com a Santi, onde ele resume o afrocentrismo como uma ideia filosófica que o panafricanismo precisa. É exatamente isso. Não, só que Yeah, não quer dizer que seja um tendal do panafricanismo. Uma coisa é você... Não, mas faz sentido. Agora eu te entendi. Vamos lá ver. Assim, uma coisa é eu pegar na tua técnica de pintura, Isso, por exato. exemplo, e usá-la Depois da minha e aprimorar a mim. A minha desenvolveu primeiro. Ok. Você não me conhece, não sabe nada de mim. E você desenvolveu a tua técnica. Ok. Percebes? E eu vejo que a tua técnica, que na minha técnica vai faltar a tua técnica de pintura. E eu pego na tua técnica e uso. É errado eu dizer que a tua técnica é fruto da minha técnica, porque a minha técnica surgiu antes da tua técnica. Ok, mas vamos lá. Percebes? O autor do livro teve contato com a realidade do panafricanismo enquanto movimento na era... Teve. Agora eu começar a pensar. Sim. Se teve, quer dizer que bebeu alguma coisa sobre. Não, o facto de beber alguma coisa não quer dizer que seja causa. A falácia de... Assim, Não, a questão o facto de... Assim, você pensa, claro, tu és o Ginga Kandimba, tu és pintor, percebes? Ok. Você pode aprender a pintar numa academia. Né? E numa academia vai aprender técnicas. Ok. Mas só que você, ao executar, vê que aquelas técnicas não são suficientes para exprimir aquilo que você quer exprimir no quadro. Ok. E daí você cria a tua técnica. Isso. Percebes? Exato. Logo, é errado eu dizer que aquela tua técnica é um tendão daquela técnica. Ok. Sim, te entendi. Agora... Esse é o ponto do afrocentrismo. Isso, ok, te o entendi. facto dele beber do afrocentrismo. Bebeu do outro frente. Ok. No caso, então, no teu exemplo, tens que pôr também essa parte. Sim. Em que a pessoa que vai pintar a obra bebeu um pouco de mim. Porque aqui Não, reconhece eu que ele já bebeu assumi, um pouco. eu já assumi Que ele bebeu um pouco. Eu já assumi no exemplo que eu te dei, Isso. que você estudou numa academia de arte. Não, aprendeste no caso do técnica. teu exemplo, O o fato- autor bebeu um pouco do Sim, panafricanismo. assim, ele bebeu, não só bebeu, ele é alguém que conhecia o panafricanismo. Isso, E ok. viu a insuficiência, A insuficiência, a do debilidade. panafricanismo, a debilidade do panafricanismo. E você disseste muito bem. Ok. Aquilo que nós hoje chamamos panafricanismo, nós podemos ter aquilo que nós vamos chamar de... Quais são as debilidades que, por exemplo, ele notou para criar uma outra corrente? Sim, Só ele para não uma. tinha um fio, para ele não tinha um fio lógico. Ele perguntou, tá bem, depois das independências, como é que vai ser? Ok. Não, Percebe? é aquilo E ele não tinha não tinha uma filosofia do pós-panafricanismo. Daí que o próprio Kwame Touré refuta-o, dizendo que o cruísmo tem um pensamento filosófico de como deve ser conduzido o panafricanismo. O que eu estou a explicar é o seguinte, o afrocentricismo de Mollé Fansante é uma outra resposta ao é algo que, segundo Mollé Fansante, surge para complementar o panafricanismo. Percebes? Okay. Logo, isso não quer dizer que ele seja um tendão do panafricanismo. A ideia do Mollé Fansante é que eles andem... Okay. É que eles andem juntos. Okay. Esse é o ponto. E daí que eu estava aqui a tentar explicar sobre esse aspecto. E quem disse sobre isso, o mais interessante, isso não é uma explicação... Não, entendo. Minha, entendo. percebes? É uma explicação... Mas vamos fazer análise? Podemos analisar isso? O tempo já acabou. Seria a análise a fazer. Tu tens que ler Mollé Fansante. Não sei se já leste. Vamos fazer análise com base naquilo que já falaste, certo? Sim. Ok. Vamos partir do princípio do que você falou exatamente isso, porque não tive ainda tempo para ler todos os livros, nem todos os atores dentro do panafricanismo. Exatamente. Ok. Se você entender o objetivo do panafricanismo, vais perceber que sim. Enquanto eu estive a explicar, eu disse. Enquanto movimento reconhecido, começa na diáspora, mas se todo mundo que lutou pela África se resumir ao panafricanismo, vão perguntar como é que fica o Nzingankuvu, né? Ou como é que fica Nzingambane, Kimpavita e todos esses que lutaram para a libertação do seu povo. Eles nunca se consideraram panafricanistas. Entende, né? Mas a luta era sobre África. Mas agora, só que o panafricanismo não é isso. eu sei que não é. Só que não é nessa perspectiva que eu estou a falar. Mas o objetivo
é aquele que os outros lá atrás já estavam a fazer, só que foi reconhecido como movimento lá fora. Olha o termo, pan, quê? Não, africanista. Ok, panafricanismo. Você sabe a definição? O que é que essa luta traz? Isso, essa nota mesmo. Essa luta, Sim. qual é a luta do panafricanismo? A luta do panafricanismo é Vamos lá, cita. Deixa-me. A luta do panafricanismo é Político? sociológica. E a política ideológica, política sociológica, porque eles... Sociocultural. Porque a maioria deles... Você estava a definir bem no Sim, princípio, sim. política, Ou seja, econômica, não? Sim, sim. Ou seja, Dá sequência. a perspectiva, a ideia da criação do panafricanismo, primeiro, é libertar as nações ou por causa do colonizar... contexto na época. Não percebi? Certo? Por causa do contexto da época. O contexto da época, o povo estava... Estava sob colonização dos europeus. Então houve a necessidade dos que lá estiveram criar um movimento e dar um nome. Exatamente. Mas essa luta não começa com eles. Concordo Vocês contigo, entender? concordo, Ok, concordo. exatamente. Só foi reconhecido a luta como panafricanismo, lutando a favor da África, nessa nomenclatura. Certo. Mas a luta transcende o termo. Exatamente. Por isso que eu digo. Não, concordo, é assim, dali que se nós definimos o termo, daí que eu falei que afrocracia, afrodescentrismo e panafricanismo, porque eu reconheço que, de facto, que a luta não começa aí. Primeiro, a primeira confederação da Bacia do Kwanza não surgiu em 1900 ou em 1800. Surgiu entre 1575 a 1580. Nós atingimos agora o limite do tempo, que são 15 minutos. Mas é assim, eu vou dar 2 minutos de cada que é para poder concluir. Ok. Não, deixa o jovem aí concluir. Ok, Sim, bom, fica à vontade. é o seguinte, se nós percebemos, estamos a falar a mesma coisa, só em contexto diferente. Eu só estou a procurar organizar, por exemplo, as palavras, vamos perceber que é a mesma coisa. O parceiro citou o afrocentrismo. Olha o próprio termo, afrocentrismo. A África como Centro. o centro. Pan-africanismo, a união dos povos africanos. No entanto, são apenas outras ferramentas da mesma luta pan-africana para apresentar soluções. Nós não podemos ter a ideia de que, olha, surgiu... São ferramentas de lutas pró-África. Porque Exatamente. você já assume, assim, você não vai dizer que uma chave de fenda, uma chave de rosca, uma chave... É tudo chave de fenda. Percebes? Não obstante que eles são usados, por exemplo, para um objetivo de arranjar um carro. Esse exemplo nessa questão não bate. 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 E vou te Não dar bate. exemplo. Sabe por que eu vou dizer que bate? Ok. Porque são ferramentas que são usadas para um objetivo, para o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Reparar um carro. Qual é o objetivo que você usa? Por exemplo, a chave de rosca, a chave de fendas. Você usa essas todas as ferramentas Dentro do com conceito, objetivo. dentro do conceito panafricanismo, traz a África como centro. Traz a África como centro, porque ela é centro da luta. Você está a entender? O motor No não é o entanto, centro da reparação. Não entendi. O motor não é o centro da reparação. Não, depende de onde é que está o estrago. Mas Se tiver no assim, pneu, não vou ir por abrir isso que eu disse o motor, não disse o carro. É por isso que eu estou a dizer depende. Nesse caso... Se eu dissesse o tá- carro, faria sentido você falar do pneu, mas eu não falei do carro, eu falei do motor. Ok, tá bom. Percebe? Mas percebe. Eu te entendi. Espero que você me entenda desse lado. Sim. Mas acho que isso é um assunto Estamos que vai nos presos, fugir, nós estamos vai fazer-nos presos. fugir do verdadeiro... Não, estamos mesmo dentro do tema. Estamos dentro Não do tema. estamos dentro do tema, mas eu disse que esse é um assunto em específico, porque o tema, para além de ser abrangente, para nós não voamos muito, como falamos, ele criou Tá delimitações. bom, vamos lá. Qual é o objetivo do panafricanismo, afrocentrismo, afrocracia? O objetivo de todas elas? São vários objetivos, cada um tem o seu objetivo. Qual é o objetivo final dela? Sim, qual? Não, sim, o objetivo final do panafricanismo é a África ser reconhecida como partícipe na história africana. Isso. E o afrocentrismo? Da sociedade. Já o afrocentrismo é mais na questão é mais na questão filosófica. Percebes? Mas essa filosofia é sobre o quê? Mas o que é filosofia? Não, o facto de ser sobre o quê? Você fizeste uma pergunta. Eu acho que o próprio termo, se tem a própria definição, se analisares o termo, Esse é o problema que nós temos às vezes na morfologia. Por exemplo, e isso futuramente vamos discutir. É uma questão de falha de raciocínio. eu acho que é isso que está a acontecer. Microfone, para ouvir. Vamos lá. Já está na reta final. Já estamos na reta final, né? Ok. Bom, Mas acho que vamos vou entender- deixar eu Sim. falar.
Vamos entender o panafricanismo como um movimento que de facto foi definido por nosso parceiro e definiu muito bem. O objetivo dela é unir os povos africanos porque em dado momento passamos por alguma situação. Mas não podemos olhar o panafricanismo como um movimento perfeito, inerrante, que já está totalmente acabado, está em processo de evolução. Por isso é que em determinado tempo vão surgir outros que vão trazer mais alguma coisa para sustentar a primeira ideologia que pelo menos os outros lá na diáspora procuraram trazer. Não podemos pensar que são eles que começaram. Porque há quem vai dizer, não, mas começou da Europa. Não, começou aqui a luta. Por isso é que eu citei algumas entidades que nós conhecemos muito bem. Por isso é que eu afirmo e digo que são tendões da mesma luta pan-africana. Por isso que eu perguntei, quem veio primeiro? E disseste que ele bebeu do panafricanismo. E a partir daí foi desenvolvendo. Para você dizer que estás errado em alguma coisa, é porque provavelmente analisamos junto. E é normal que o panafricanismo, nesse sentido, tenha alguns erros. Porque estamos num processo de evolução. Não é como uma questão religiosa e que está determinado, é a verdade absoluta. E que já depois vamos entrar já no tema, né, do cristianismo. Aqui estamos a fazer entender o público o que é de facto o panafricanismo. Não é aquilo Muito que os obrigado, pastores Ginga Canguimba. ensinam nas religiões. Ginga, muito Nem é obrigado. aquilo Foi, que então, assim, muitos uns 15 afocratas minutos. ensinam. Exatamente. O Alguns nosso também, principal infelizmente. interveniente, que é o Mário Santiago, vai continuar. Ginga, muito obrigado. Voltas a seguir. Vai dar espaço agora ao nosso próximo convidado que vem do lado da defesa do panafricanismo, que é o Anderson Marques. Atenção para você que nos está a acompanhar a partir do YouTube. Não se esqueça de deixar o like, de partilhar a nossa transmissão e principalmente subscrever naquele botãozinho vermelho. É só clicar, subscrever ou inscrever-se que vai dar igual. Deixa-me rapidamente ver se tem aqui uma questão, porque nós damos, de certa forma, voz à sua pergunta aqui. E a partir do Facebook temos o nosso internauta que pergunta o seguinte. Ele é o Marcelísio da Silva Quilundo. Boa noite, Abild. Pergunte só ao convidado que está a representar os cristãos, nesse caso o Mário Santiago, se o cristianismo foi trazido por colonizadores europeus. Como podemos garantir que ele serve à libertação do povo africano e não à continuação de uma mentalidade colonial? Seguinte, eu não vou fugir à questão, mas no desenrolar do nosso debate, eu vou trazer provas contundentes, não é? Que de facto o cristianismo é em África, é antes o período da colonização. Ok. Vamos assim, por concluir que está respondido a questão Certo. do nosso internauta Marcelísio. Saiba que pode deixar a sua questão a partir do nosso YouTube. Comente ali ou faça a sua pergunta, que nós vamos aqui, de certa forma, ler ou colocar a questão a um dos nossos convidados aqui presente. Deixa-me interagir, dar as boas-vindas, porque ele vem pela primeira vez no nosso programa. Mostra-me que estou errado. Obrigado. Anderson Marques, ele já avança com obrigado. Gosto assim, bem disposto. Boa noite, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito boa noite a si, muito boa noite a toda a audiência e estamos prontos. Ok. Quando estiver a falar, a sua câmera é esta aqui, número 2. Deixa-me aqui também fazer-lhe recordar que pode deixar aí a sua página a promover para que as pessoas então possam procurá-lo para ter mais subsídio e acompanhar aquilo que tem postado nas redes sociais. Muito bem, muito bem. Obrigado por essa oportunidade. Eu chamo-me Anderson Marques, sou consultor de marketing e publicidade, comunicação também. Não vou deixar a minha página, porém, um dos meus clientes, nós estamos com umas promoções interessantes agora para o final do ano. Podem procurar pela Publi Marketing e pela Ango Brindes, que são empresas de suporte publicitário, Publi Marketing e Ango Brindes, e então poderão aderir às promoções que estão disponíveis para brindes corporativos e também suportes publicitários. E este é o Anderson Marques, pela primeira vez no programa Mostra-me que estou errado. O tema em destaque é sobre cristão, Mário Santiago, e do lado pan-africanista está o Anderson Marques. Anteriormente tivemos um Ginga Canguimba e agora temos o Anderson. Um dos nossos subtemas é o cristianismo, é fé ou herança colonial? E a seguir, Javé em Zamba. Então, tem 15 minutos, Anderson, para este mesmo confronto no dia de hoje, sim? Okay. Obrigado pelo convite, Santiago. Aproveitando que respondeu aí a questão do nosso internauta, né, que o cristianismo já existe antes da ocupação colonial, recorda-me, foi essa a sua resposta? Certo. Sim, agora gostava que, por favor, respondesse. Foi utilizado como ferramenta de colonização? Também. Perfeito, perfeito. Antes de me delongar, eu gostaria de dar um subsídio em relação à questão do panafricanismo, o afrocentrismo e a afrocracia, não é? Só para destrinçar aqui, que o panafricanismo ele
ele tem uma natureza mais político-ideológica. O foco principal do panafricanismo é exatamente o que já foi dito aqui, a união e a libertação dos povos. Naquela época ainda havia muitos povos privados, digamos que fisicamente, e hoje em dia mais ideologicamente. Então a luta pela libertação e por essa união desses povos africanos ainda continua, e a palavra-chave do panafricanismo é muito focada naquilo que é a solidariedade. Já o afrocentrismo tem uma natureza mais cultural e filosófica, e o foco principal é recentrar o pensamento e o reconhecimento na África em si, não é? Em África em si. E é mais uma questão de identidade. É mais uma questão de identidade africana. Em relação à afrocracia, é um movimento mais de natureza político também, assim como o panafricanismo, mas é já mais institucional para além de ideológico, e tem como foco principal criar modelos de poder baseados na natureza e no conhecimento africano. E a sua palavra-chave, uma das suas palavras-chave é a questão do autogoverno, exatamente para nos libertarmos desse governo unificado, não é? Que nós, por vezes, até chamamos de governo sombra, e sabemos para quem é que nós mandamos as nossas forças. Por outro lado, quando fui convidado pelo Enda, quando o Enda estendeu o seu convite até a mim, eu disse que não era panafricanista, que era agnóstico. E eu interessei-me pelo tema por ter a questão do cristianismo. E o Enda respondeu com um emoji: então não é panafricanista. E depois, olha, isto aqui poderá então de alguma forma desvirtuar o debate, poderá desvirtuar o debate. E a minha resposta foi basicamente o seguinte: eu entendo que possa de alguma forma desvirtuar, mas muitos dos que dizem ser panafricanistas não são, porque eles não percebem de todo a diferença principal desses três movimentos que cá foram trazidos, e é necessário nós termos essa sinceridade de não nos rotular ou associar a coisas só porque nós nos identificamos com a parte visível, porque nós não conhecemos de facto todo o resto, e é necessário que se faça o que o nosso host faz, que são as pesquisas, que são comparar os conhecimentos, e muitos de nós deixam o seu conhecimento de uma forma muito superficial. Ficamos apenas tocados em relação àquilo que nos chega, seja pelas redes sociais, ou seja pelo que foi dito em roda de conversa. Então, eu particularmente não sou uma pessoa muito ligada à questão dos rótulos, e vamos concordar que os ismos, de alguma forma, acabam por nos separar. Então, faz todo o sentido que se pense que trazer um agnóstico para um debate entre cristãos e panafricanistas possa desvirtuar, mas muito pelo contrário, não é? Não desvirtua o debate, porque podemos concordar que, sendo que o panafricanismo não é uma religião, então nós não estamos aqui a confrontar a religião e não religião. Então, eu acredito ter feito aqui a minha contextualização, e estou aberto para que o caríssimo Santiago possa prosseguir. Eu não sei como é que eu vou prosseguir. Não, nós temos um ponto central, de facto, né? E eu gostaria que... É o seguinte, eu não vou entrar propriamente nessa celeuma, é uma celeuma entre cristãos e panafricanistas, como eu disse. Eu não vejo de maus olhos o panafricanismo nessa perspectiva apresentada por Moulef Asante, por Kwame Ture, por Krugman e por outros autores. De nos libertar? Exatamente. Eu não vejo nessa perspectiva, porque eu, por exemplo, eu sou um adepto daquilo que eu chamo de etnoteologia, não é? Que é procurar ver a teologia sem desprimor daquilo que foi produzido pelos nossos irmãos ocidentais, mas procurar entender a teologia cristã e os ensinos das escrituras dentro da minha cultura, não é? Eu chamo disso de etnoteologia. E o panafricanismo permite-me isso.
O panafricanismo permite-me que eu lute e batalhe contra aquilo que nós chamamos de afropessimismo, não é? Que é o que os ocidentais fazem de forma muito geral, não é? O que os ocidentais fazem que é tirar e ignorar que o ser africano, que o ser preto, quer seja cristão ou não, é um ser pensante, é uma pessoa que tem capacidade de raciocínio. É nesse ponto de vista. Então, quando nós falamos sobre o panafricanismo, nós temos que ter essa ideia dali que o panafricanismo, dentro do movimento panafricanista na luta pelas independências das nações, tiveram muitos cristãos nessa batalha, muitos cristãos. Eu estou a falar muitos cristãos e tem muitos nomes sonantes que são cristãos. Então, qual é o pensamento? É a forma de como muitos afrocratas apresentaram o cristianismo a pessoas ignorantes, o panafricanismo a pessoas ignorantes. Então, essas pessoas ignorantes, no bom sentido da palavra, alguém que não sabe, alguém que não tem conhecimento. Às vezes nós pensamos que o termo ignorante é um termo pejorativo, não é? Ignorante é só alguém que não tem conhecimento. E a forma de como muitos, às vezes, conduziam o diálogo com os cristãos. Entendo. Percebes? E a forma como, por exemplo, se eu começar um diálogo com Ginga, ofendendo, por exemplo, o que ele acredita, ele fecha essas portas para mim. Ainda que o que eu esteja a dizer possa ser verdade, o contrário também é verdade. Mas isso começa com o cristianismo. Bem, É errado isso. Pronto, percebes? Ele se fecha. Percebes? Esse é o ponto. Bem, então concorda que de alguma forma nós estamos presos, não só fisicamente, mas nós ainda continuamos presos de alguma forma ideologicamente? Ou concorda que o cristianismo mantém algumas amarras que dificultam essa nossa união entre os africanos com a nossa cultura, com os nossos valores, com a nossa identidade? Permite o cristianismo esse distanciamento da nossa identidade cultural, científica e também espiritual africana? Eu diria que sim e que não. Percebes? Por que eu digo que sim e que não? Porque nós temos que definir o que é o cristianismo. E quando nós vamos definir o que é o cristianismo, nós devemos definir o cristianismo nas suas... O cristianismo são 2000 anos, são mais de 2000 anos de história. E durante 2000 anos positivo, né? Porque não, tem positivo negativo. não. Antes não, de Cristo se não tu se me falava deixares assim, se tu me deixares antes de Cristo não existia cristianismo. Ok, percebes? ok. O facto é aquilo que estávamos aqui a discutir. O facto de se falar de Cristo não quer dizer que aqueles que falavam de Cristo já eram praticantes do cristianismo. Esse é um ponto que se deve ter em consideração. Agora, quando nós definimos sobre o cristianismo, nós devemos definir o cristianismo dentro dos seus contextos e dentro das suas épocas. Dali, quando eu disse que sim e que não, quando você vai estudar a própria história do cristianismo, ou o pensamento ontológico, epistemológico, analítico do cristianismo, o cristianismo, em ponto nenhum, é contra a cultura. Percebes? O cristianismo é contra alguns elementos da cultura. E aqui é normal, senão seria um ismo. Percebes? Se não seria, não, é um ismo. Não, eu disse, senão não seria. Entendo, se não fosse dogmático e de alguma forma extremista em alguns pontos. Certo. É? Não, mas não é. Espera, concordar que o também há facto de ser um ismo não é extremismo. Não, mas há Percebes? extremismo. Claro, onde é que não há extremismo? Bem, você é agnóstico. Sim. Todos os agnósticos defendem como você defende? Bem, estudaste a história do agnóstico. O agnóstico começa onde? Desculpa. Não lhe consigo responder e não vou simular que eu conseguiria. Sabe por quê? Podia preencher com várias palavras. Exatamente. Sabe por quê? Porque nós temos que ver que nós estamos aqui a dizer que todos os movimentos, uma das coisas que eu gostei, repito muito porque eu ouvi e aprendi muito deles, é algo que, como Toré disse, como Toré, também, Mahatma Gandhi uma vez disse a mesma coisa. Nós não podemos julgar as coisas pelas pessoas que as praticam, mas nós devemos julgar as coisas pelos princípios que elas defendem. Sim, a palavra é sempre mais importante. Não, os princípios, percebe? Agora, por exemplo, eu não vou chamar-te corrupto porque Angola tem corruptos. Não. Percebe? Vai ser angolano. Sim. Percebes? O facto de você ser angolano não faz de angolanos corruptos.
Essa é a ideia. O que é que vocês estão... Qual é o meu fio lógico? Tente lá chegar. Qual é o meu fio lógico? Nós não ignoramos passivos cometidos por cristãos ao longo da história. Não ignoram. Não ignoramos. Ok? Por nós não ignorar, é que há muitas literaturas, inclusive esse livro. Se tu leres esse livro condena várias ações e várias práticas de cristãos aqui em África. Percebes? Porque nós assumimos de facto que houve passivo, vou ser mais profundo. Não será, passivo. Não será uma estratégia? Não será uma estratégia? Isso é uma falácia. Eu estou a perguntar. Não, a tua pergunta é sugestiva. Eu estou a perguntar. Não, assim, a tua pergunta é sugestiva. É uma interpretação que eu posso ter. Não, é uma assim, interpretação que eu tenho, tá bem. verdade. Que pode estar errada, está errada. Por isso é que eu estou a perguntar para validar. Sabe por quê? Porque antes de nós termos esse debate, já condenavam. Não faz sentido. Porque pode dizer, não, como agora o movimento panafricanista, e eles criaram isso. Eu entendo isso que as pessoas, por vezes, são muito mais do que os movimentos que elas defendem. Da mesma forma que há pessoas más no cristianismo, nós também temos pessoas mais ligadas às práticas africanas, não é? Nós temos os quimbandas, temos os ngangas, que são então os maiorais. E depois nós temos os mulojos, que são aquelas pessoas que até têm esse poder, aquela ligação para os que acreditam nessa elevação espiritual e no contacto vibratório que nós africanos temos com a natureza, há os que têm essa espiritualidade aflorada, mas utilizam para os outros propósitos e que por acaso foram estas pessoas que deram suporte aos invasores que entregaram informações confidenciais para que depois o processo de ocupação colonial fosse mais à frente e mais acirrado. Diga um autor que defende isso. Diga. Um autor africano, historiador africano que defende isso. Que defende o quê? O que acabaste de dizer, que houve um grupo que foi passar informações, que combinou com os... Essas questões que disseste. Bem, nós por conta... Calma. Assim, sabe qual é o problema? Vamos concordar que ele falou de lógica. Eu estava a falar de pessoas, não é? E uma coisa que eu muito admiro, e não admiro pela negativa, não necessariamente, é a capacidade de citar dos cristãos. É muito importante nós lermos e termos a capacidade de citar, mas nós também devemos perceber que o nosso discurso, que a nossa transmissão de informação, ela precisa de encontrar, e aliás, ela encontra determinados e variados tipos de público. Nem sempre a referência, nem sempre a menção se torna algo válido para todo mundo. E nós há um problema grave nisso. Diga? Há um problema grave quando as menções não são válidas. Não, quando eu falo de uma menção, ser válida, é o outro lado estar preparado. E quem tem autoridade de não validar? O outro lado poder acompanhar a sua linha de raciocínio de mencionar autores e livros. Porque uma coisa é eu dizer, fulano disse, fulano fez, fulano falou, e segundo fulano. Outra coisa é eu falar sobre as ações, necessariamente, é tocar nos objetivos, falar das coisas. Muitas das vezes, quando nós fazemos as citações, nós acabamos por, sim, transmitir alguma autoridade, acabamos por, sim, transmitir que nós temos conhecimento sobre a causa, mas nós acabamos por pecar no principal, que é passar a informação. E devemos perceber que a informação deve ser passada de forma democrática, que o outro lado precisa de perceber o que nós estamos cá a falar. E muitas das vezes essas menções, diga alguém que disse isso, quem disse isso e quando. Os autores e as datas, sim, são muito importantes, Mas porque são elementos probatórios daquilo que tu estás a dizer. Mas como disse... é necessário de vez em quando nós nos despirmos dessa autoridade intelectual, baixarmos ao nível da maioria das pessoas que nós sabemos, que há pouco tempo ainda falamos de termos uma maioria ignorante e que por si só não consegue fazer certas pesquisas, nos atermos àquilo que realmente é a essência do que queremos falar. O que acontece depois? Foram os 15. Mas ficou alguma coisa que queria dar um subsídio? Agora era... Não, mas Sim, posso dar um minuto para concluir. Sim, não, um minuto, assim, era para dizer que nós temos
Até a língua tem níveis. Sim. E nós temos que respeitar os contextos em que nós estamos a abordar. Concordo Exatamente. contigo nisso. Mas só que se eu dizer que o Ginga roubou alguma coisa, eu tenho que ter elementos que comprovem ou provem que de facto o Ginga fez. Entendo. Percebe? Eu não posso só simplesmente dizer. Tá bem. Eu tenho que ter dali que quando eu te fiz a questão de quem disse, é porque chamou-me a intenção e para mim pesquisar de facto a Tá veracidade bem, dessa informação. eu faço o seguinte, eu pesquiso aí uns 5 molojos conhecidos de lá da época, que entregaram planos, entregaram coisas, mostraram rituais Ok. e que Isso foi- condicionaram. Ok. Isto foi lá atrás, na ocupação Ok. colonial Ok. portuguesa, no princípio, quando ainda estava disfarçada de aproximação, quando ainda não foi pela força, quando nós permitimos que eles conhecessem a nossa cultura, quando nós recebemos Diogo Cão e deixámos-lo exilado aqui por cerca de quase 2 anos, mais ou menos, eles ficaram impedidos de voltar para Portugal, mas não viveram mal, não estiveram cá como presos, nem nada disso. Conheceram a cultura, conheceram as nossas formas de trabalhar, inclusive conheceram outros reinos vizinhos e tudo mais. Então aquilo foi uma recolha de informação e que depois foi passada para os outros, que depois vieram com a Bíblia e que vieram também com as armas e tudo mais, com as informações que foram Isso aconteceu recebendo. quando? Sabe por que eu estou a dizer que isso aconteceu quando? 1700 e qualquer coisa. Não, mas, não pode. Sim, Sabe por que eu te fiz essa questão? sim, por quê? Eu fiz essa questão porque quando o Diogo Cão veio para Angola, em 1482, ele não veio com isso que tu estás a dizer. Na verdade, o que veio com essa... Desculpa. Entendeu-me mal? Não, deixa-me só finalizar. Sim, mas não podemos deixar o Dou-lhe 30 público, segundos, que é para poder- não podemos deixar o público com isso. Eu não disse que Diogo Cão veio com aparato. Diogo Cão foi apenas um explorador. Ele foi apenas a pessoa que entrou em contacto primeiro, que chegou cá. A partir do relatório de Diogo Cão, de que a esse território do Congo era um paraíso, a partir daquele relatório é que foram preparadas as comitivas que vieram prontas para depois dominar, ok? Não foi com... Mas Anderson para cá, Marques, autores que muito não obrigado. concordam com essa perspectiva. Ok. Há historiadores conceituados que não concordam com essa perspectiva. Anderson Marques, muito obrigado. Foram então assim esse frente a frente entre Anderson Marques e também o nosso principal interveniente do dia de hoje, Mário Santiago. O próximo que vem do lado pan-africanista é o Kipopo Yakid. Kipopo, por favor, deixa-me dar aqui as boas-vindas assim. Não, pode ficar um pouco mais para lá, para o microfone ficar centralizado assim. Boa noite, bem-vindo ao Mostra-me Estou Errado. Boa noite. Tente falar ao microfone. Boa noite, muito obrigado. Desde já agradecer pelo convite. Não é Kipopo Yakid é meu nome, não é só assim carinhosamente tratado. Sou formado em contabilidade, sou professor também e, curiosamente, história também. As minhas redes sociais, Kipopo Yakid mesmo. Kipopo Vamos aqui Yakid. economizar tempo. Que bom. Já lhe dei as boas-vindas. Deixa-me rapidamente dar uma vista de olho nas nossas redes sociais, onde nós estamos a transmitir, principalmente o YouTube, para ver se você que está aí deste lado deixou ficar-nos uma questão que é para mim poder aqui ler. No YouTube não havendo nada, deixa-me verificar rapidamente o Facebook. Também não tem. A gente continua a transmitir. Sendo assim, eu vou dar por início o vosso frente a frente deste mesmo debate. Faz favor. Bom, quero primeiro saudar o nosso cota. Obrigado. Ok. Bom, eu vou me ater justamente à questão, de forma direta, para não ter que dar rodeios devido ao nosso tempo. Cristianismo é herança. É isso? É herança colonial? É fé ou herança colonial? As duas coisas. As duas coisas. Na verdade, este é um tema seguinte. Exatamente. Se quiser dar o subsídio chegar, sim, esteja à vontade. Ok. Bom, então acho que é melhor no... Pode buscar o subsídio dela. Pode ser, né? Voltar no tema central. Pois, exatamente. É sim, senhora. Na minha opinião, é as duas coisas. E é importante primeiro nós nos situarmos, porque nós estamos a falar de África e vamos particularizar Angola. O cristianismo que nós temos encaixa-se objetivamente nestes dois aspectos. Por quê? O que é herança? É aquilo que
herda-se, é aquilo que se é dado ou deixado. E a herança ela acaba sendo involuntária, mas existem aquelas heranças que eu classifico-as como as heranças malditas, não é? E existem as heranças benditas. E o cristianismo, eu posso enquadrá-la dentro daquilo que é herança maldita. Por quê? Porque o cristianismo, que é os alicerces atual da nossa sociedade enquanto premissa de crença, ela peleja diretamente contra os princípios das crenças dos povos africanos. Logo, e aqui é bom deixar aqui bem patente, porque algumas vezes tendem, não, aquilo é a Igreja Católica. Não estamos aqui a falar de igreja, estamos a falar de cristianismo. E o cristianismo enquanto premissa, basta nós apenas aqui dizer, não é, que quem traz o cristianismo aqui para a África, para Angola de forma particular, foram os mesmos indivíduos que trouxeram, que vieram com a colonização e o processo de escravização. A primeira igreja da área da África, da África subsaariana, não é? Está justamente em Banza Congo. Logo, nós temos ali a premissa do cristianismo no nosso território. E são esses mesmos indivíduos que fizeram o quê? Que destruíram a dignidade deste povo. Logo, sim, e disse muito bem aqui, não é? Que não deve ser julgado, usou um termo muito bonito, que acho que a crença ou a fé não deve ser julgado, mas sim pelas pessoas. Exatamente. Eu justamente trouxe alguns versículos e capítulos que muitos desses indivíduos que vieram para cá foram utilizando, não é? Acho que o livro como alicerce do cristão é a Bíblia. Não sei se estou errado. Não está. Pois, exatamente. Então eu vou pedir às pessoas, se tem Bíblia lá em casa, façam questão de anotar e leiam comigo, não é? Vamos ler então o primeiro capítulo, que é de 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 2, e no seu versículo 18. Bom, eu vou facilitar o processo. Ok. Sim, 1 Pedro 2, 18. Eu vou pedir, por favor, que o nosso cota tomasse a leitura, se possível. Não tenho aqui a Bíblia aberta, mas... Faz favor. Vem, faz favor. Pode aqui, se já achou, faz favor, vem cá, ajuda-nos a ler. Ajuda-nos a ler aqui. Então, 1 Pedro 2,18 diz o seguinte: servos, sede submissos, com todo o temor, aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Este é um capítulo, e vão lá, consultem o dicionário. Esta aqui é uma linguagem bem moderada. Aqui, servo, que quer dizer servo quer dizer escravo. Vamos mesmo dizer, escravo, obedeçam os vossos senhores. E vamos trazer aqui um outro capítulo, não é? Que é, lemos 1 Pedro, vamos aqui, Efésios, o maior disseminador do cristianismo. Quem é, faz favor, eu sei que realmente sabe, gostaria de teria esse prazer. Um deles, para os gentios, foi Paulo. Muito obrigado. Vamos ler Efésios 6, 5. Paulo foi o maior disseminador e é tido pela igreja, por todos, né? É assim que se ensina, que Paulo foi o maior disseminador. Faz favor, se já achou, vamos lá ver o que é que Paulo fala
Então, Para os ensinamentos que vieram cá, na verdade, trazer para os africanos. Efésios 6,5 diz: servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, nós temos aqui a Bíblia a validar a escravidão. Opa. Nós temos aqui a Bíblia. Se Paulo, e aí realmente estou bastante curioso aqui para ouvir qual seria. Nós temos aqui a Sagrada Escritura cristã a trazer argumentos de validação, Paulo pregando, não é? Falando para que os escravos obedeçam. Ainda que, e poderíamos aqui ter uma infinidade de capítulos e versículos que é para então, mas eu vou dar aqui a É assim, eu gostaria de começar também com 2 versículos, também escrito por Paulo. Primeiro, o primeiro versículo é Filemão 1,16. Diz assim, Paulo escrevendo para Filemão, diz assim, falando do Onésimo, que era um servo de Filemão, ele diz assim a Filemão, Filemão havia fugido de Onésimo e ao fugir tornou-se cristão. E Onésimo era cristão. Então Paulo escreve isso ao Onésimo, diz assim, não o receba como escravos, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Percebes? Como irmão caríssimo. Diz assim, não o receba como... não exatamente, o receba. como escravo, sim, mas como irmão caríssimo. Podia Yeah. argumentar. Podia. Como irmão amado, outras versões Sim. dizem. Ou seja, Paulo aqui está a dizer que os cristãos, como Filemão, estava a passar um princípio, que os cristãos, como Filemão, deviam tratar outros escravos, ou que se tivessem escravo, como irmão. Paulo não... Que tipo de escravo? Cristão. Exatamente. Logo, Paulo não está aqui a dizer que os cristãos, em parte nenhuma, deviam ser promotores de escravidão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando tu estás a estudar as escrituras, tu tens que ter uma análise filológica dos termos. Por exemplo, por quê? Porque a análise filológica dos termos nos ajuda a enquadrar o que quer dizer escravidão. Daí, o primeiro, eu não sei, eu gostaria, antes de eu começar, qual é o teu conceito de escravidão e qual é a base para o médico. Talvez nós começamos a conversar mais sobre isso, porque tu trouxeste um texto que parece que é uma apologia à escravidão. Só que quando tu estás a fazer alguma análise bíblica, a hermenêutica, e usando a hermenêutica ou a doutrina, qualquer outra questão, tu tens que ter um exame. Nós, em hermenêutica, dizemos o histórico-cultural. Por exemplo, tens que ver o que era servo naquela época, o que era um escravo. Por que muitos autores preferiam a palavra servo e não a palavra escravo? Por causa mesmo da questão filológica do termo. Por exemplo, nós temos uma definição, por exemplo, propalada em 1926 pela Convenção das Nações, onde o escravo é definido como um bem, como uma pertença de alguém. Isso não acontecia nas escrituras. Ah, mano, Deixa-me. aguarda só. Eu estou a lhe trazer este versículo, primeiro, para lhe contextualizar, que foram estes versículos utilizados. Você vai me trazer que não, vai trazer a compreensão Ok, que lhe convém. percebi. Percebeu? Não, vai tu trazer. trouxeste espera, vai tu trazer. trouxeste a compreensão, não usaste esse vai- texto. vai- Desculpa, tu a usares esse texto, não usaste porque me convém, usaste porque te convém. Então é normal que não, traga o que eu estou a me trazer, convém. exatamente, exatamente. Eu estou a trazer, eu trouxe realmente, quando eu trago este texto, eu estou a lhe trazer como um alicerce daquilo que foi o fundamento das ações destes que trouxeram o cristianismo para cá. Por quê? Porque estes que trouxeram o cristianismo para cá foram indivíduos que tinham, que eram... Mas esses textos foram usados mais ou menos em que época?
Mais ou menos. Sim, porque, assim, o facto deles terem trago o cristianismo para cá e durante um período, e de facto eles usaram esses textos, usaram vários textos, e isso, por isso que eu digo que eu não nego que o cristianismo, de facto, os textos das escrituras foram manipulados e usados como instrumento de dominação. Eu disse a princípio que eu não nego isso. Isso é verdade. E também foi exatamente os mesmos textos das escrituras que foram usados pelos abolicionistas para negarem a escravidão. Por exemplo, um exemplo claro. Sabes, uma das maiores guerras civis dos Estados Unidos foi motivada por questão da escravidão, onde morreram quase 750 mil pessoas. E sabes quando foram os que batalharam? Foram cristãos do sul e cristãos do norte. Por quê? Porque os cristãos do norte tinham um entendimento e os cristãos do sul... Não eram povo, eram cristãos. Porque nos Estados Unidos tinham... A luta dele era em nome do Espera só. Não, era em nome da defesa contra a escravidão. Pois, é importante. Nós precisamos aqui... Existia... Não, calma. Você assim, vamos lá ver, vamos ser sinceros. Assim, tu dizes assim, se o Mário como cristão rouba, o cristianismo é ladrão, certo? É o que tu estás a fazer essa... Não é isso. Espera, calma. Não é. Exatamente. Nós estamos a falar mesmo enquanto instituição também. Tá bem, porque ok. haviam ações Mas que só eram que legitimadas. é falso isso. E eu vou te mostrar. É falso. Vou te mostrar falso. documentos institucionais que rejeitavam essas práticas da escravidão. Permita-me ler vários. Quem Pavita? Quem matou Pinta Vida foram cristãos. Foram cristãos. Certo. Então estás a dar tiro no próprio. Não. Com aprovação ou sem aprovação? Tu falaste. Com aprovação ou sem aprovação? Não, sem aprovação. De quem? Sem Foi a aprovação. Inquisição Católica. Não, Inquisição Católica da Idade Média, Espanha, não fala coisa que é para não vamos fazer. O que eu estou a te explicar é o seguinte: eu não estou a negar que muitos cristãos, até hoje, não vou falar antes, eu não estou a falar, até hoje, nós temos, por exemplo, aquilo que chamam de Evangelho da Prosperidade, né? Em que eles pegam textos a fim de que usam esses textos para manipular pessoas, a fim de que essas pessoas paguem dinheiro para essas pessoas. Mas qual é a ideia que eu estou a dizer? Pode ser. Qual é a ideia que eu estou aqui a trazer? Se você usa esses textos usados por cristãos para dominar os africanos, eu estou a dizer que há cristãos que usaram outros textos como esse que eu citei para ser a base do abolicionismo contra a escravidão. E tem mais, quando você vai falar sobre o cristianismo em África, e nós não negamos isso, por isso que eu queria, se tiver a oportunidade, vou ler aqui documentos institucionais, oficiais, não conspiracionistas. Percebes? Daí, exato, vamos ler alguns documentos. Dali que eu estava aqui a te informar, é verdade isso. É verdade que quando o colono veio, depois de 1550, porque isso foi depois de 1550, lá para frente, porque as primeiras conversões aqui, nessa área do Congo, que abrangia alguns locais que hoje também fazem parte de Angola, como Baza Congo, alguns dizem Luanda, por exemplo. Ou seja, de facto, o Evangelho, quando chegou aqui, não chegou com esses textos. Por isso é que tu não tens resquícios, não tens nada de exploração e de colonização até 1575. E aqui... E vou te dar mais uma testa. Por exemplo, você sabe como é que se criou a primeira confederação da Bacia do Kwanza? Faz favor. A Bacia do Kwanza é a primeira confederação que uniu vários reinos africanos para a luta contra Paulo Dias de Novaes. E essa luta, essa Bacia de Confederações do Kwanza foi criada por via de uma informação de um padre. E quem diz, pode ler o falecido Moisés Camambaia explica isso. Foi por via... Olha, aqui só um ponto. O mais importante aqui é que nós estamos de acordo. Que nós estamos não, é verdade. Que nós estamos... Eu concordo. Que nós estamos de acordo. Eu concordo, que o sim. cristianismo... Não é o cristianismo. Alguns cristãos usaram textos da Bíblia para escravizar e outros cristãos usaram textos da Bíblia para abolir. Quando é que nós estamos então perante a um cristão e não um cristianismo? E quando é que nós estamos perante a um cristianismo? Por isso é que tu tens que definir o que é o cristianismo. E a definir o cristianismo... E ao definir o cristianismo, tu tens que definir o cristianismo dentro das suas perspectivas e dentro das suas épocas. Porque se você não definir o cristianismo, note, assim,
nós estávamos aqui a debater sobre panafricanismo, sobre ontologicamente, ou estávamos a discutir, o panafricanismo é aquilo que o nosso amigo disse. Mano, o Tipo, cristianismo, muito obrigado, enquanto premissa ideológica, o cristianismo ele foi se perdendo ao longo do tempo. Cristianismo não é premissa ideológica, cristianismo tem premissa ideológica. O cristianismo começa como ideia apenas com... Falso. Prontos. Muito obrigado. Foram então esses 15 minutos. Não podes ficar ali. Se calhar querias dizer alguma coisa ou vamos dar por concluído, certo? Certo, Então vens a pronto, seguir. certo, Então vens a certo, seguir, não se certo. preocupe. Gosto O Mário mais. Santiago vai aproveitar, beber aqui uma aguinha Tem que beber para... água. Estamos a aquecer, meu. Tem que beber água. Escolhem me aquecer. Pessoal, vocês sabem que podem participar do nosso programa, basta deixarem as vossas questões no nosso Facebook e também no YouTube. Deixa-me só aqui falar para a nossa audiência, por favor. Já vai falar a seguir, porque até tem uma questão mesmo para si que defende o cristianismo, ok? Conforme ia dizendo sobre os nossos queridos internautas que incansavelmente nos têm acompanhado em todos os nossos programas realizados às quintas-feiras. Você é o nosso principal convidado e é uma honra estar a fazer esse programa para você que está aí deste lado. Por isso, deixe-nos ficar a sua questão no YouTube ou também no Facebook para podermos dar vida ou voz na sua pergunta ou opinião. Nós temos, por sinal, no painel de hoje a nossa única mulher que vem pela segunda vez. Eu começo assim a rir porque é bom. Temos que estar sempre preenchidos com mulher. Esse tema principalmente. Mimi Malguia. Pronto, as pessoas já conhecem, mas não me importo em poder voltar a dizer ou chamar por si. Mimi Malguia, bem-vinda à segunda, porque a sua segunda edição aqui, né, no nosso programa, Sim, para o nosso espaço de debate hoje entre cristão versus pan-africanismo. Boa noite. Boa noite, Abílio. Boa noite a todos. Ngassa Kidila Santessana. Fico grata por estar aqui e poder ter esse momento de reflexão e poder aprender essencialmente e também poder partilhar algumas coisas. Então, estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para partilhar. Para quem quiser acompanhar mais ou saber mais sobre si, qual é a sua rede Para quem social? quiser acompanhar mais, eu tenho uma página no Instagram que é Mimi Malkia, que é M-I-M-I, tracinho embaixo, underscore, Malkia, que é M-A-L-K-I-A. É muito simples e vocês podem consultar e visitar, ver, deixar comentários, mensagens, o que quiserem e podemos trocar ideias à vontade. Certo, e vão sim, senhora. Para este nosso tema principal sobre cristianismo versus panafricanismo, a Mimi é a última interveniente para este mesmo tema. A seguir, nós falaremos ou vamos abordar acerca do cristianismo. É fé ou herança colonial? Você não pode perder, continue aí na nossa audiência para então poder ouvir o que os nossos convidados trazem para o debate de hoje. Tem aqui uma questão. Na verdade é uma questão, mas é uma opinião que vamos tentar resgatar alguma opinião da sua parte. É a Marley Santana. Ela diz o seguinte: se fosse por mim, o cristianismo nem tinha de ser proibido neste país. O que tem a dizer sobre este mesmo comentário que a Marley faz? Assim, eu concordo em parte com a Marla, porque a Marla tem uma perspectiva do cristianismo que ela vê nos cristãos. E Mahatma Gandhi... Deixa só dizer aqui que quando... Prossiga, Não, mas por favor. tá bem. Mas existe outro tipo. Isso é falso que vocês estão a falar. E depois tu vais vir para aqui e eu vou mostrar outro tipo de cristianismo. Ginga, deixa eu dizer, quando temos aqui dois frente a frente, não, é natural ter isto, mas se precisar dar um subsídio a isso, porque está na parte da defesa ou vem defendendo sobre pan-africanismo, pode chegar até aqui ao seu colega assim, porque lá não tem microfone, ou seja, não, mas agora não, vamos deixar que ele... E como estava a responder, por exemplo, Termine, sim. Ela teve mais experiência. Teve mais experiência com cristãos, teve mais experiência provavelmente com alguma igreja cristãs. Não, mas é assim, quem chega a essa conclusão, presume-se, eu estou aqui a presumir, assumo que eu estou a presumir. Por favor, pode deixar a responder, Ginga? Ok. Sim, Yeah. por favor. Qual é o Ou seja, então, qual é o conselho que deixa... a Então, nossa o que eu lhe aconselho é que procure a minha página e vamos conversar de forma muito séria sobre as questões, porque eu entendo que, de facto, há um livro, inclusive, escrito Decepcionado com a Graça, onde várias pessoas demonstram que foram muito mais prejudicadas emocionalmente com contato com o cristianismo numa perspectiva, por exemplo, neopentecostalista, e de facto há essa decepção que se tem
pelo cristianismo, e é justo, muitas foram abusadas, são abusadas. Então eu entendo que ela defende, porque ela não conhece a perspectiva ontológica do que o cristianismo ensina. É normal que ela veja isso. Ficou então assim respondido a nossa querida internauta que nos acompanha na live ou no programa transmitido no dia de hoje, 20 de novembro. Saiba que a gente está aqui a transmitir pelas plataformas do Che Agora Aguenta, no YouTube e também no Facebook. Deixe o seu like, partilhe o máximo possível esta mesma live e a gente vai continuar a trazer conteúdos bons e totalmente pertinentes para você que está aí em casa. O próximo tema, após este, vai ser uma pergunta que chama muita atenção. Cristianismo é fé ou herança colonial? Ou seja, ou herança dos portugueses, assim podemos dizer, entre aspas. Mimi, temos 15 minutos então para esse frente a frente para poder prosseguir. Bom debate. Eu estava aqui a ouvir atentamente e essencialmente eu quis perceber que é uma questão que talvez todos nós tenhamos e todos nós buscamos responder para nós mesmos, que é, ok, qual é a origem? Ok, existe o cristianismo, o que é cristianismo, o que é panafricanismo e tudo, mas a origem exatamente do cristianismo, né? Eu gostaria de perceber qual é a sua perspectiva precisamente sobre a criação da primeira igreja, sobre os conselhos que existiram, o Conselho de Niceia, o Conselho de Efésios. Eu questiono qual a perspectiva dos cristãos, ou da maior parte dos cristãos, a sua especificamente, porque há diferentes correntes do cristianismo, mas qual é a perspectiva sobre esses conselhos, sobre a criação da primeira igreja, sobre a criação da ideia de cristianismo, sobre a mesclagem que aconteceu entre a figura de Jesus Cristo, a figura de Osíris, por exemplo, a trindade que existia, que é o equilíbrio que nós observamos na natureza, que é o homem, a mulher e o produto entre o homem e a mulher. Para onde é que foi? De onde é que saiu a ideia da trindade de dois homens, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Aliás, na verdade poderiam ser 3 homens, porque podemos entender que o gênero ou o sexo associado ao Espírito Santo também é masculino, embora possa dizer, provavelmente é o que vai dizer que não existe um gênero associado, mas a ideia que existe é essencialmente masculina, e eu trago essencialmente esse ponto, obviamente por ser mulher, e porque é uma questão que também paira. Okay. Nós observamos que a natureza tem esses 2 princípios, feminino e masculino. Eu me pergunto como é que dentro de uma religião não se questiona para onde é que foi o princípio feminino. Qual é esse princípio? O princípio feminino, por exemplo, da origem, né? Da origem de tudo, da origem da vida, da origem da vida. Não existe um princípio feminino na Trindade, por exemplo, né? Só existem princípios masculinos. Então, eu gostaria de perceber qual é a perspectiva sobre essa origem do cristianismo, que é da criação da primeira igreja, dos conselhos em que se debateu a ideia do cristianismo, que depois foi imposta e que foi disseminada. Como é que isso é falado dentro da igreja ou dentro da religião, particularmente na sua perspectiva? É o seguinte, quanto à Trindade, essa é uma questão que deve ser muito bem trabalhada. E graças a Deus nós teremos uma atividade no dia 13 de dezembro, organizado pela Mago Day Academia, em que ele vai trabalhar muito essa questão da Trindade. E vai trabalhar também a questão da Trindade e os mitos. Por exemplo, vai trabalhar também, eu já tive um artigo escrito em 2019, onde eu trabalhei a questão de a Trindade e os mitos e a similitude, Cristo e a similitude com outras deidades. Primeiro ponto. A Trindade não tem nada a ver com Osíris, primeiro ponto, esse é um primeiro ponto. Não tem nada a ver com Horus, nada a ver com Horus, porque quando nós queremos falar sobre a perspectiva teológica ou teontológica do Egito Antigo, nós temos que estudar os documentos oficiais do Egito Antigo. E a forma que nós temos de expressão da religiosidade e da história de Osíris, de Horus e de Asset ou Isis, eles encontram-se em hieróglifos. E quando você vai estudar... Hieróglifos. Muito obrigado. Hieróglifos. E quando você vai estudar propriamente os hieróglifos, você não tem nenhuma trindade. Por quê? Porque a própria história não tem trindade. Tá bem, vamos lá. E não existe nenhuma trindade composta por Osíris, Horus e Isis. O que acontece? Isis
e Osíris eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. O pai era o Nuti, era Gebe e a mãe era a Nuti. E a Gebe e Nuti tiveram 4 filhos, dentre os quais um deles era o Sete, o outro era a Isis, o outro era Osíris. Está a fazer aqui uma confusão com as figuras, mas não estou a fazer confusão, vou explicar porquê. Eu estou a falar que Nuti e Gebe foram pai de 4 filhos. Osíris, a Sete, o Isis e outro nome que eu estava aqui a falar era Isis. Então, Isis e Osíris foram casados. Não se importa? Foram casados. Ok, mano, se você dá uma... Entrar aí no Google, põe assim, Trindade egípcia. Ok. Tá, o conceito de trindade. Na verdade, o que acontece? Para já, a ideia bíblica sobre... Já? O legado roubado está errado. Ok, bom. George James está errado no legado. George James cometeu muitos erros anacrônicos. Que base você diz que ele está errado? Por quê? Porque há outros autores, por exemplo, como Sheikh Anta Diop, e há outros egiptólogos. Então não pode ser você dizer que ele está extremamente errado. Não, eu estou a falar com base eu estudei e li o livro de George James. Não, quando você eu fui buscar referência. Calma, desculpa. Quando você eu estou a dizer que está errado. Calma, você perguntou. Quando com você que diz base... que está errado... Quando você diz que está errado, tem que ter base tua, porque fizeste um estudo. Não, mas eu não somente baseado em livros, não sei se está entendendo. Eu não posso ter base minha, sabe por quê? Porque ele pode estar errado na convicção que ele fez sobre o livro dele. Percebes? Logo, o livro dele está tem que dizer que atores dizem... Óbvio. Sabe por que eu estou a dizer? Por quê? Porque o livro do George James não é algo que saiu da cabeça dele. Sim, fez as questões de pesquisa. E as fontes das pesquisas dele. A ideia de que não existia a Trindade. Não existia a Trindade. Faz uma pesquisa. Não, eu não vou pesquisar porque eu estudei. Porque o conceito de Trindade. Deixa-me explicar o conceito de Trindade. Vamos passar por essa parte. Sabe por que eu estou a dizer? Compreenda a tua convicção. Acho que isso é crença. Deixa-me dizer. Isso é crença. Estamos a debater crença já. É assim. O que acontece? Porque o conceito de Trindade é um conceito pura e simplesmente cristão. Qual é a visão do Egito? Não existe conceito... Okay. Qual é a visão do Egito quando... Desculpa só. Parceiro, qual é a visão sobre como o mundo foi criado na perspectiva egípcia? Assim, quando tu vais estudar Tebas... Presta atenção para mim. Esqueça ainda. Preste atenção. Só um pouco para mim. Não. Atenção, deixa-me só aqui passar É importante que deixemos que um responda a pergunta, que é para não estarmos a falar por cima. Estávamos a falar sobre a Trindade. Por favor, deixa-me só concluir, que é para não estarmos a passar a falsa sensação de que estamos a falar ao mesmo tempo e o pessoal não vai perceber. Não vão perceber. Okay. Mimi, depois pode retornar ao seu lugar quando ele terminar. Essa é a falsa equivalência, essa é a falácia. Ok, disseste que estudaste sobre o Egito. Qual é a perspectiva do Egito sobre a criação do mundo? Assim, o Egito, sobre a criação do mundo, eles acreditam que Osíris, que o Ra, por via de alguns deuses dentro da própria cosmovisão, é que influenciaram na criação do mundo. Por exemplo, nós temos... Assim, depende muito da... Essa é a perspectiva que eu estudei. Qual livro? Assim, por exemplo, eu li o livro do egiptólogo brasileiro, que fala sobre isso. Ele fala exatamente assim como está a dizer? Não, ele não fala exatamente assim então como está a dizer. Então está a tua conclusão. Exatamente. Então está errado. Pode estar errado. Sim, okay. Agora apresenta a tua que está certa. Vamos lá analisar que está. Ok, bom. Não é necessariamente que eu seja certo. Eu estou a dizer a forma que estás a apresentar. Entende? Okay. A forma que estás a apresentar a afirmação. Estás a afirmar que não havia. Havia o que? Não havia a Trindade. Havia o conceito de Trindade. Não existia. O conceito de Trindade. Okay, tá bem. Vamos fazer o seguinte. Você me mostrar um documento. Como gostas muito de ler, vou pelo menos sugerir um livro. Isso aí depois, que é para não ficar gravado, porque as pessoas que querem pesquisar vão ver que sim, vão achar que você, tá vendo? Então pronto. É só para se livrar também disso. Cosmologia egípcia. Lá vai te explicar tudo sobre o conceito de Trindade, essa coisa toda aí, que depois vamos falar um pouco do Moisés, aprendeu no Egito muita coisa, pronto. Está errado. Tá certo, ok. Você está certo, ele está errado, ok. Certo. Vamos lá. Para já, pessoal, nós precisamos entender que devemos diferenciar a história mitológica, né, porque o cristianismo, em parte, é uma história mitológica. Não existe essa questão aí que vão apresentar. Parte dela é uma visão grego-romana, né, e que depois foi propagado e chegou até aqui. A perspectiva cristã que estás a apresentar não existe. É só uma teoria. Ou seja, no caso aqui seria qual cristianismo... Mas como é que tu falas que não existe? Sabe por quê? Porque tu tens um cristianismo em África. Tu tens um cristianismo em África. Tu tens um cristianismo em África. Que tipo de não esclavagista. Por exemplo, que tipo de o reino de Ashur. Companheiro? O reino de Ashur era esclavagista? Bom, eu não agora, sei se o reino da Núbia era esclavagista? Deixa eu uma pergunta, vamos fazer uma análise. Sim. O que é que isso teria a ver? Não, porque tu dizes que é escravo, que não há outro tipo de cristianismo.
assim, estou dizendo assim, não existe um tipo de cristianismo, porque o único tipo de Não, eu tô a cristianismo dizer, que existe o é o tipo de escravagista. Não, Eu estou a te não, mostrar não, um não, outro eu tipo. falei isso. Mas tá bom, mas vamos lá repetir, ok? Eu estou a dizer assim, não existe o cristianismo que você está a dizer, não existe. Mas qual é o cristianismo que eu estou a dizer? Ginga, Para já, Ginga, todas as Ginga, bases que estamos a apresentar sobre o ponto de situação. cristianismo destruir Ginga, povos, Ginga, você diz que não era um atenção. cristianismo, eram os Ginga, cristãos podes dentro do me ouvir? cristianismo. Ginga, só um minuto, Mas podes só me que o ouvir? cristianismo não destruiu o Bom, povo. vou esperar um minuto. Mário Santiago. Aí, Não, querias fazer uma última pergunta? Pode sim, mas atenção, faltam 5 minutos para terminar. Esta Mas frente esse a é meu frente. minuto aqui já? Não é seu, é o minuto da minha. Por isso mesmo estou a lhe Então, recordar. Sim, então, Mas ou vou esperar deixas. mesmo, porque eu Sim, fiquei porque atrás já vem a de- seguir, vamos né? à vontade, yeah. Mesmo, então tem 5 minutos para terminar. Estávamos aonde? Não, podem dar sequência, não necessariamente. Não, pode... Na questão da Trindade, mas depois é que falou-se da questão do tempo, né? Porque disse que nunca existiu uma Trindade antes. Assim, os elementos que o cristianismo apresenta são comuns a várias religiões. E nem é só ainda a questão de Kemet. Várias outras religiões. O cristianismo é das religiões mais recentes. Né? Falasse Como por disse, causa. como disse, como disse nos outros. E a questão O também Ginga é mais sábio do que muitos mais velhos que com existem. a Não faz questão- sentido esse argumento. a questão da religião, né? E de muitos cristãos é precisamente essa. É muito difícil e eu consigo perceber. Consigo perceber precisamente só olhar para si neste momento, que causa um tremendo desconforto, porque provavelmente está a ter uma experiência de dissonância cognitiva. Não estou. Porque existe um bloqueio que nós temos que colocar sobre nós para nós nos mantermos cristãos. Isso é falso. Por quê? Porque à medida que tu vais pesquisando, se tu fores de facto pesquisar, porque tal como estávamos a falar antes das questões dos factos e das evidências, existem de facto fatos. E há muitos historiadores, há muitos antropólogos, há muitos sociólogos, né? Inclusive os próprios caucasianos. Por exemplo, quando se diz, esta é uma questão de panafricanismo, são os africanos que querem defender as suas raízes. Não, existem mesmo... Essa questão dos egiptólogos, por exemplo, que surgiu mais tarde, foi também uma tentativa dos próprios caucasianos de irem estudar a história de Kemet. Eles, como encontraram a verdade que descredibilizava tudo aquilo que eles estavam a tentar impor, eles tiveram que arranjar uma maneira de embranquecer aquela história que eles encontraram. Ou seja, os factos que eles encontraram, que existem até hoje. Embora eles tivessem tentado, por exemplo, tu quando olhas para as figuras que lá existem, encontraste figuras com características de pessoas pretas. Eles tiveram que tentar embranquecer aquilo. Por isso é que criaram a egiptologia. Egiptologia é o quê? É praticamente a perspectiva caucasiana sobre a história de Kemet e dos pretos. Né? Então, tu quando defendes o cristianismo, praticamente tu estás a defender a forma ou os valores culturais europeus. Isso é falso. Sabe por que eu digo? Eu vou fundamentar porque eu digo que é falso. Só vamos olhar ainda para as celebrações. Está a se aproximar agora o Natal. Vamos olhar para as celebrações que são feitas em nome do cristianismo, né? Usando a bandeira do cristianismo. Quais são essas celebrações? Eu não celebro Natal, Natal. Por exemplo, eu não celebro Natal. Páscoa, Não, e várias porque outras... Note, sabe por quê? Porque eu entendo, se você olhar as escrituras, não tem nada de celebração de Natal. Na escritura neotestamentária e na própria história da igreja, nos seus primeiros séculos pré-nicenos, não tem nada da história de celebrações de Natal. Pois. Aí vamos começar aí. Então vamos começar Agora, aí. você em Angola Vamos tem muita começar a coisa. Você em Angola tem. Eu vou te falar. Assim, você tem em Angola um cristianismo secrético. Tens em Angola. Então é cristianismo. Sim, por isso que eu disse que existem vários tipos de cristianismo. Então estamos a falar de qual tipo? Não, você está a falar, assim, você está a falar de um cristianismo sincrético. Nesse ponto de vista agora, estamos a falar de um cristianismo sincrético. E é verdade que houve sim muitas... Eu, por exemplo, ao estudar as escrituras... Houve, sim. Esse é o argumento...
esse argumento, sabe por que esse argumento... Vamos só... Epá, deixa só o Ginga vir para aqui. Não, porque roubamos o fio da ideia. Eu estava aqui a falar com ela, por exemplo, ela estava a falar da Trindade, não sei o quê. Porque você não encontra nenhum documento egípcio antigo o conceito da Trindade. Todo conceito... É verdade. Você não encontra o termo Trindade, encontras o conceito Trindade. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E quando você vai estudar no próprio Egito, nós temos Mênfis e temos Teba. Percebe? Nós temos Mênfis e temos Teba. E você ao falar de Mênfis e Tebas, você não tem... E era um composto de deidades. A questão de Osíris e Ísis, nós conhecemos um pouquinho a história. Como é que Horus surge? Horus surge como uma forma de se vingar do pai dele, Osíris, que foi assassinado por Sete. Outra Isso não é questão, Trindade. outra questão 15 da minutos visão então da- aqui atingidos. Outra questão, um ponto muito rápido. Ok, 30 Outra segundos, questão sim, também de muitos cristãos é essa, é que tendem a perceber as coisas de forma literal. A Bíblia é um conjunto de alegorias. Tem alegorias. Não, deixa só terminar. Isso é falso. 15. Tem alegorias, é verdade. É um Mas não é conjunto um de conjunto. alegorias. Não, é falso. Até tem mesmo na própria Bíblia a passagem que diz que as Por isso que eu disse Santiago, que deixa tem terminar. alegorias. Mário Santiago, Eu não deixa- disse que não tem, eu Mário disse que Santiago, tem. Mário, deixa por favor terminar a pergunta que é para nós poder encerrar esta frente a frente. Sim. pergunta quem? Minha? Estava a argumentar. Não, eu ia apresentar uma dizer, ideia. sim, a ideia que eu ia apresentar era a questão das alegorias mesmo. Porque mesmo a ideia de trindade, né, é para explicar algo. Né? Nós temos a representação da vida real, que é em alegorias. Nós temos, por exemplo, Parábola como pessoas pretas, né? Nós temos, né, a presença de carbono na nossa melanina, né, que foi explicada e foi estudada várias e várias vezes como sendo um componente também do próprio universo. Né? Nós temos, como é que se diz? Eu tenho um termo em inglês, Stardust. Como é Eu não que vou se diz? discutir assim. Postelar. Eu não vou discutir isso consigo, Postelar, sério, não que é vou. o mesmo componente segundos que nós para temos na nossa melanina. E nós conseguimos, com factos, isso não é alegoria, isso não é teoria, Tudo que isso não não é é um facto é uma- evidência, espera, tudo que é não é um um facto é uma facto. alegoria. Depois já Então, responde a tu seguir. quando... Eu estou a dar vários exemplos de coisas que não são necessariamente factuais. Então, tu consegues comprovar, porque as pessoas estudam isso. Tu vais com isso Vamos. chegar até a origem de alguma coisa. Quando tu não consegues comprovar a origem do que tu estás a defender, o que isso significa? Como é que eu não consigo comprovar? E eu estou a explicar. Eu estou aqui, tem um documento. Comprovar Assim, tem um com documento- É provas. verdade. Comprovar. Ou seja, as escrituras neotestamentárias é uma prova de que o cristianismo... Escritura... Mimi, deixa que ele termine. Que é Deixa-me para nós começar tentarmos assim. avançar. Nós temos a escritura neotestamentária, que para nós é uma prova de que de facto aquelas pessoas existiram. Percebe? Para vós é uma Exatamente. prova. É como eu escrevi não, isso assim, aqui. não só para e depois nós. alguém nós- apresentar não, como assim, prova não do só que eu para escrevi nós, aqui é calma, desculpa. verdade. Não só para nós, mas também para muitos filólogos. Porque muitos filólogos hoje, por via do como é que esqueci, Rodrigo Silva é um filólogo. Temos, por exemplo, o Champlin, temos outros que podemos dizer, por exemplo, o Mateus Fujita, percebes? Tem um conjunto de pessoas que estudam filologia cristã. E por que nós temos a certeza que isso é verdade? Porque hoje, essas narrativas que nas escrituras encontram-se há mais de 2000 anos, por via da arqueologia, são comprovadas. Estavam perdidas. Hoje, por exemplo, quando falamos de Tibério César, quando falamos sobre algumas regiões africanas, por exemplo, as escrituras já falam do desenvolvimento africano, Mário. que é verdade no Antigo Egito. Eu nunca li nas escrituras a falar de um povo que tecnologicamente já estava tão avançado quanto o Egito. O Egito, inclusive, já tinha carro de tração animal. E a escritura fala, isso é falso. Ok. Mário.